Boa tarde, meninos. Boa tarde, senhor e professor. Como passou o senhor e professor? Bem, obrigado. E os meninos? Nós passamos bem, obrigado, senhor e professor. A pior razão da comunidade delas, crianças, abandonarem a escola é por causa mesmo da fome. Ele diz que não têm nada de comer, daí que eles não chegam na escola, ficam no meio a brincar e outros desviam para ir nos mercados informais para ver se vão fazendo aquelas ajudas para conseguir alguma coisa para dar sustento. O professor tem uma obrigação muito grande. Uma nação está nas mãos do professor. Está, meninos? Sim. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. A escola primária onde o professor Francisco Chacola dá aulas não tem água nem casas de banho. Não tem refeitório. Não tem biblioteca, nem laboratório, nem campo de jogos. Não tem nenhum tipo de material escolar. Os próximos enfermeiros, tudo isto são vocês, vai ser aqui na nossa sala. A escola primária da Chavola são 2 pequenas salas de aula para 480 alunos. É uma escola regular para os padrões angolanos. 20. Muitas das crianças estudam por baixo de árvore e ainda a criança mesmo que estuda por baixo do sol. Sim. Se eu aqui só tenho, por exemplo, 2 lápis, com mais 2 lápis, quantos lápis eu terei? 4. Continuação. Se olharem para a minha turma, tenho mais de 60 alunos. E isto muitas das vezes é muito difícil, porque vejamos, nós não podemos só pensar que só temos que transmitir o próprio conhecimento, mas também tínhamos que andar de carteira a carteira para ver como é que as habilidades que cada criança tem. O que adianta a gente avançar com a aula porque estamos a seguir o programa e o menino ainda não aprendeu nada? Está correto? Não. E no final do ano o professor está a acabar já. Olha, eu consegui acabar com o programa. Mas quando vão perguntar meu aluno não sabe absolutamente nada. Isso está correto? Não. Tá, vamos andar devagarinho. E meninos? Sim. A escola primária da Chavola fica no município do Lubango, província da Huila, a mais populosa de Angola, depois da capital, Luanda, e a que registra dos índices mais elevados de analfabetismo. No país, 22% das crianças e jovens nunca foram à escola e mais de 50% não terminam o ensino primário, colocando Angola na cauda da África subsaariana e atrás de todas as antigas colónias portuguesas. 38, 39, 33. Quantos anos tens? 12. Esse ano fazer 13. Tenho 13. E estás em que classe? Terceira classe. Terceira classe. A terceira. Em Angola, poucas crianças entram para a escola antes dos 10 anos. Quase 80% das que concluem o ensino primário não transitam para o secundário. A situação agravou-se com a crise de 2015. Tive um caso em que o pai diz que eu não tenho condições para comprar mais um caderno novo. Os cadernos agora estão caros. Eu tive que falar com uma das colegas da menina, e aqui tivesse um caderno a mais que a emprestasse e eu depois deveria mais ou menos reembolsar. Sempre que vocês verem uma irregularidade no quadro, vocês corrigem o professor e o professor não vai ficar chateado, ao contrário, vai ficar alegre, porque o professor não é um sábio que não pode errar, não é? Sim. Ok, muito obrigado pela correção. A maioria dos alunos do professor Francisco Chacola faz uma refeição por dia, nos dias bons. Uma refeição corresponde a um prato de arroz ou mandioca. Os pais não têm dinheiro para comprar cadernos ou lápis. E da escola não recebem sequer os manuais escolares, que, de acordo com a lei, são de distribuição gratuita. Vejamos que esses manuais são grátis, mas eles não aparecem com facilidade nas escolas. Aparecem mais com facilidade no mercado paralelo, não é? Nos mercados informais, é onde os livros vão e para serem negociados. Agora vejamos, eu sou professor, vou chegar a um aluno dizer que vai comprar um manual
que de antemão eles também já sabem ler, os encarregados de educação sabem ler. E está escrito distribuição gratuita, proibida a venda. Que tipo de mensagem que eu estou a lançar ao aluno? Tudo é difícil para esses meninos. E o maior problema da dificuldade deles é o quê? Porque todos vieram realojados para cá. As famílias que já eram pobres agora acabaram por ser miseráveis. O realojamento de que fala Francisco Chacola foi um despejo coercivo que deixou sem teto 3.000 famílias. Há 6 anos, a pretexto da reabertura da linha férrea, as autoridades angolanas destruíram as habitações precárias de 25.000 pessoas. Ao contrário do que tinha prometido, o governo não construiu uma única casa de realojamento. A 11 de março de 2010, homens, mulheres, bebés, crianças e idosos foram transportados em caminhões e atirados para a mata da Chavola, em plena época das chuvas. Era uma mata, quando fomos cá realojados. Então tivemos cá que desfazer, ainda desmatar. Pode desmatar, então pronto, tivemos que colocar aqui a nossa bate-chapa, ou a nossa casa de chapa. Todos os nossos haveres estragaram com chuva. Nós não aproveitamos absolutamente nada. Nossa vida toda está a iniciar do zero. O governo não deu absolutamente nada. Aquilo é o seguinte, nos realojar aqui como animais selvagens, Deus que os cuide, bye bye. Durante semanas, Francisco, a mulher grávida de 6 meses e os 2 filhos bebés dormiram ao relento, desprotegidos do frio, dos perigos da mata e das chuvas de março. Aos poucos, o professor primário foi erguendo a casa de chapa onde vivem. Esse tipo de terra é de muitas víboras, de muitas serpentes. Por exemplo, aqui em casa nós estamos mensalmente a matar 1, 2 cobras. Esse meu filhinho pequeno, ele praticamente coisou aqui, encontrou a cobra, estava mais ou menos ali assim, ali atrás da porta. E pronto, ele estava a dizer bicho, bicho, bicho. Então o irmão mais velho viu e quando ele gritou, ai, não sei o que é. Não estava, chamou, neste caso, a mãe. Estamos a sofrer aqui, não temos água, não temos a luz. A água que nós consumimos, estamos a tirar do rio e aquilo está cheio de micróbios. Nem sempre as pessoas fervem e se fervem não é da melhor maneira. Há muitas doenças que aqui surgem, é por causa dessas situações todas que estamos aqui. Em Angola, mais de 80% das casas não têm água canalizada. Quase 60% não têm acesso a fontes de água potável. Na Chavola, o rio fica a mais de 5 quilómetros. As estradas são um desafio. Afastados da cidade do Lubango, onde trabalhavam, muitos moradores da Chavola perderam o meio de subsistência. À época das demolições, a Human Rights Watch denunciou uma situação de emergência humanitária. Uma equipa da Organização de Direitos Humanos e vários jornalistas estiveram no local, mas dizem ter sido ameaçados pela polícia e impedidos de chegar à fala com as vítimas dos despejos. Em nosso país, o governo não gosta de aceitar críticas, não aceita negociar. Só quer que as pessoas, por exemplo, eu estou a ver que, como posso dizer, eu estou a ver a dor, estou a assistir a dor, estou a passar mal, mas tenho que, quando alguém está a me perguntar, tenho que dizer, não, está tudo muito bem. E quando depois a comunidade internacional critica o nosso governo, ou então outras forças também da nação criticam o nosso governo, diz que não podem nos passar certificado de menor idade. Mas eu acho que tinha que admitir o certificado de menor idade, porque maltrata o povo. Lá tínhamos energia, lá não houve muita bandidagem, lá tínhamos água. Gostavas de viver lá? Sim. E aqui? Tiveste medo quando chegaste aqui? Sim. Apolinário tinha 2 anos quando foi atirado para a mata. Aqui não tem polícia. E basta ver que não tem energia, não tem polícia, claro que fica um quartel-general de delinquentes. Eles vêm e nos ameaçam que se nós não dá dinheiro, vão nos bater. Há quem vem com faca, há quem vem com chave de fenda, há quem vem com pistola.
Para roubar dinheiro? Sim. E isso dentro da escola também? Sim. Tenho medo. As crianças vão na escola e eu fico preocupado já aqui em casa, através desses bandidos. Fico a controlar ali no caminho se o meu filho está a vir e que foi na escola. A origem desses ladrões é o como desses gatunos por causa de quê? Porque aqui a saída é só uma. As meninas vão para a prostituição e o rapaz põe-se na delinquência. Porque não tem como. Vão fazer o quê? Você imagina, nós nos meter aqui, isso aqui era mata, conforme já quer. Exato. Então, nesse momento, agora eles transformaram-se em delinquentes. Em delinquentes? Porque não há acompanhamento do governo. Quando as autoridades angolanas lhe derrubaram a casa, Isa Delfina ainda sonhava ser secretária. Tinha 12 anos e uma família. Mãe, avó e 2 irmãos. Mas nos dias que se seguiram ao despejo coercivo, a tensão disparou e a mãe de Isa sofreu um AVC. No meio do mato, a ambulância foi o carro de mão de um vizinho. Meteu a minha mãe nas costas, levamos ela até a casa dele e dali pegamos o carro de mão, metemos ela aí no carro de mão, já sem ajuda médica. E dali fomos ao hospital, no hospital já não foi mais a tempo para lhe socorrer. Lá por volta das 18 do sábado, do domingo, acabou por falecer. Aí dali o sofrimento era mesmo demais. Aqui sem ninguém, como fazer água também era difícil. Sim. Foi uma dor enorme. Com a ajuda da igreja, Isa e os irmãos construíram um anexo. Mas ela, a mais velha dos 3, teve de deixar de estudar. Vende bolinhas fritas na mata. Gostaria de estudar e terminar com meus estudos. É um sonho que, pronto, gostaria de realizar. No antigo bairro dos moradores da Chavola, continuam a viver milhares de pessoas. A segurança foi um dos pretextos para os despejos. Eles disseram que estamos a ser realojados por causa do perigo que o comboio impõe. Para além da casa, Francisco viu reduzidas a pó uma pequena lanchonete e uma barbearia para as quais tinha pedido um crédito que continua a pagar mensalmente ao banco. Antes de 2010, houve aqui efetivos da Casa Militar do Presidente da República a enumerar as nossas casas e dizia que não se preocupem, vocês vão encontrar as mesmas condições na zona de realojamento, que neste caso a zona de realojamento foi na Chavola. Chavola, isso traduzindo em português, significa podre. Parece que já fomos mal abençoados já praticamente a partir dali. Por esses dias, Francisco resumiu o desalento numa legenda de fotografia. Em 2010, enquanto os desalojados da linha férrea reerguiam as suas casas com as próprias mãos, o então governador da província da Huila, o homem responsável pelas demolições, mandava construir este condomínio orçamentado em milhões de dólares. 6 anos depois, mais de 90% destas casas com vista para as habitações precárias da Chavola continuam desocupadas. Das 30 moradias que o então governador da Huila mandou construir, apenas 2 estão habitadas. Foram compradas por altos funcionários do Estado. Não é por isso que nós beneficiamos da independência em 1975, nem tampouco a paz em 2002 para estar a nos fazer e desfazer. Não pode-se aceitar em tempo de paz o governo nos fazer isso. Pela denúncia das violações dos direitos fundamentais das vítimas de despejo, Francisco Chacola e outros 2 membros da comunidade foram acusados de injúria e difamação pelo governo angolano e vão ser julgados. Se vocês um dia escutarem que nós fomos mortos, raptados ou então presos, não é outra coisa, porque estamos a reivindicar os nossos direitos cá, que estão consagrados na Constituição, e praticamente é isto que estão agora a sermos perseguidos. Eu estou a sentir a dor na pele, eu não vou me calar. Prefiro morrer, prefiro ir na cadeia, outra situação, mas me calar nunca. E no sentido, sobretudo, de pensarmos que... Para viver no bairro de Lata da Catumbela é preciso fôlego. Até ao topo do Mussec,
São 20 minutos em passo apressado. Se chover em Angola, como é que eu diria? Se chover em Angola é uma desgraça. Tenho um filho. Afirmo que o meu amigo também tem um. Mas ele não. Então. Tens 2 filhos? Eu tenho 2. Yeah. Eu já terminei o ensino médio em 2011. Até agora não continuo desempregado. Há muitos fatores que contribuem para o jovem fazer filho mais cedo. Um dos fatores é o quê? É o desemprego que a gente está a dizer agora. Se o jovem não tiver uma ocupação, é lógico que vai se envolver, que vai se desencaminhar. 3, joga lá. 4, na 7. Sobe 8. Aquele. Sobe 8. Temos uma educação fraca. Acho que o governo poderia investir mais na educação. Faz muito pouco. É fundamental para o desenvolvimento de um país. Um corpo sem coração não existe. É tipo a educação. O imponente bairro de Lata da Catumbela fica no Lubito, a poucos quilómetros da cidade de Benguela, capital da província que lhe dá nome. Nos anos 60, Benguela era uma joia. Quando eu fui a Benguela eu não quis regressar. Ao ver Praia Morena fiquei a sonhar. Com o pé no Atlântico e extensos areais onde o turismo não chega, Benguela vive de nostalgia. Na Marginal, a herança portuguesa morre de pé. Os únicos edifícios recuperados pertencem à banca ou ao Estado. Não resta um cinema, um teatro, um parque de diversões. Eu, pelo menos, para ser sincero, nunca fui a um cinema. A não ser aqueles clubes antigos. Sim, a gente assistia. Acho que já havia, antigamente já havia cinema. Mas agora já não se faz sentido. Chamava-se clube. Sim. O que na gíria chamamos de clube. Uma das coisas que me mete mais estressado é ver o meu povo a sofrer. Eu vejo o meu povo a sofrer. Todos os santos dias eu vejo o meu povo a lamentar. Por quê? Por que estamos a sofrer? Se nós temos tanta riqueza. Alimentada pelo petróleo, na última década Angola registrou um dos maiores crescimentos económicos do mundo, mas manteve-se líder nos índices de mortalidade infantil. É um dos países mais desiguais na distribuição de rendimentos, dizem as Nações Unidas. Angola tem 25 milhões de habitantes. 20 milhões vivem em situação de pobreza. Mas o país tem um dos maiores consumos de champanhe per capita. Vendem-se 240 mil garrafas por ano, quase todas em Luanda. Se Luanda é a montra do milagre económico angolano, a Baía da capital é o melhor exemplo do espetáculo da reconstrução. A primeira fase de intervenção custou mais de 200 milhões de dólares. As palmeiras, mais de 3 mil, foram quase todas importadas de Miami. O mais importante é a vida. Aqui todos nós pagaremos nossos pecados. Entendeste? Nos últimos anos, Edmilson viu plantar palmeiras e arranha-céus. Vive há 16 anos nas ruas de uma das cidades mais caras do mundo. Vivo na rua, como na rua, faço tudo na rua. Tinha sonho de jogar bola, ser futebolista. Queria ser o Cristiano Ronaldo do Real Madrid. Queria ser o Messi. Queria ser tudo, mas apenas transformei num deficiente. Nas ruas do centro, onde Edmilson passa dias e noites, o lixo intoxica os passeios, mas há casas alugadas por mais de 5 mil euros mensais. Um apartamento num prédio degradado como este pode custar 1.000 euros por mês. Quase 80% da população urbana de Angola vive em bairros de lata.
Nascer no Mocek é crescer sem nada para fazer. Aqui foi a casa onde eu cresci e tal, a casa da minha mãe. Esse espaço aqui. MCK é um dos nomes mais populares do rap angolano. Em setembro do ano passado, atuou pela primeira vez em Portugal em nome próprio. É uma vedeta no Mocek do Margoso, onde nasceu, e uma estrela no país que quer ajudar a mudar. MCK, pai grande! MCK, sou teu fã, você sabe, meu broto. Tamo juntos. No beco do Margoso, o sol também brilha. O sol também brilha, sim senhor. Vai continuar a brilhar. Vai brilhar sempre. Giramos o bairro durante 20 minutos ou meia hora. Não viu nenhuma escola, não viu nenhum centro de saúde, não viu nenhum hospital, não viu nenhuma creche, não viu nada que ia contribuir efetivamente para o inverter do quadro atual. Não temos uma educação a nível de planeamento familiar, pobres fazem muitos filhos, continuam a fazer muitos filhos, o que aumenta muito mais a pobreza. Se eu tô vivo até agora, acho que é Deus. Se eu tô formado, eu acho que é Deus. 3 álbuns no mercado, eu acho que é Deus. Eu tenho o povo do meu lado, eu acho que é Deus. Se eu tô vivo até agora, acho que é Deus. Se eu tô formado, acho que é Deus. O presidente da República está no poder há mais de 36 anos e, entretanto, vai usando o poder a seu belo favor, né? Assistimos agora recentemente à nomeação da filha do presidente pelo pai como PCA da maior empresa pública de Angola. Anteriormente vimos a nomeação do seu outro filho como presidente do Fundo Monetário. Os outros 2 irmãos lhes foi atribuída a gestão da televisão pública de Angola, do Canal 2. Esta é a vida que eu levo, aqui onde eu cresço, todos os dias fome na barriga, isto eu não ligo, estou com a família toda, você sabe disso, todos os dias trabalhar nessa cena de onde eu vivo. Ferramentas de sobrevivência no Mocek, o rap e o hip-hop são também poderosas caixas de ressonância do descontentamento que alastra pelo país. É música proibida nas rádios e na televisão do Estado. Palavras que podem custar a vida. Quando eu lancei o primeiro disco, houve a morte pela Guarda Presidencial da República do jovem Arsénio Sebastião Xeroco. Foi morto pela Guarda Presidencial. O meu segundo disco, porque estava a cantar uma música minha, Técnicas, Causas e Consequências. Com o segundo disco fui impedido de vender, né? Tinha tudo, todas as condições criadas e etc. No dia não permitiram que se vendesse. Com o terceiro disco acabei de vender, encontrei a minha porta em casa arrombada. O ano passado e ano passado tive vários concertos proibidos. Este é o país do pai banana. Este é o país do pai banana. Este é o país do pai banana. Eu cresci aqui, a mim ninguém me ama. Quando tu levas muitas pancadas, tem 2 coisas. Ou te acostumas ou desistes. Eu acho que nós estamos na primeira opção. Estamos acostumados com isso e vivemos em plena consciência. Estamos a fazer um exercício cívico com respaldo legal. E o nosso sonho é ver Angola um sítio bom de se viver, é criar esperança. Dentro dos hospitais públicos angolanos, a esperança é um bem escasso. Faltam médicos, enfermeiros, camas, material hospitalar, medicamentos. A única coisa que há sempre a mais são doentes. A maioria são crianças vítimas de febre amarela e paludismo. As 2 epidemias duram há 1 ano e já mataram mais de 14 mil pessoas no país. O que é que tem? Tem febre, paludismo. Impedidas de acompanhar os familiares, milhares de pessoas instalam-se como podem à porta dos hospitais angolanos e aqui ficam durante semanas. Em Angola não há transportes públicos e as famílias não têm como pagar as dispendiosas deslocações diárias entre a casa e o hospital. Eu já estou da semana passada, numa sexta-feira. O meu primeiro filho que está doente. O que é que ele tem? Febre. E não a deixam estar lá dentro? Dormo aqui. A cama mesmo é esse papel. Ela tem essas febres mesmo que está aqui. Falta de sangue. Febre amarela. Febre amarela, sim. Porque ela sente. Assim já levou 3 balões de sangue.
uma neném de 2 anos e 7 meses. A família do paciente é obrigado a sair de dentro para fora para vir procurar seringa, compressa, espátula, essa coisa toda. Há momento mandam procurar também ampolas para baixar febre. Vendidos no mercado negro a preços que poucos podem pagar, os medicamentos desapareceram dos hospitais. É uma realidade, tem falta de medicamento. Neste momento, já há cerca de 1 ano e meio, alguma coisa, estamos apenas a priorizar situações de urgências, que isso é de obrigação da unidade sanitária, com os recursos disponíveis, ele tem que dispor isso. Tem que pagar, mãe. A pica se paga. A injeção se paga. Eles mandam comprar medicamentos, mandar comprar seringa fora. Tem que ir na rua procurar farmácias. Até eu volto, a segurança disse que não entra, mas eu tenho que se obrigar com segurança, tem que entrar, o miúdo está a morrer. Na saúde, como no resto, o diagnóstico agrava-se fora de Luanda. Estamos com uma proporção de médicos muito insuficiente. Estamos um médico para mais de 15 mil habitantes. Não só médico, em todas as valências, médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico, técnicos de apoio de serviços hospitalares. O quadro é nacional, não é só do município. O quadro é nacional. A malária é a principal causa de morte em Angola. O país tem anualmente 3 milhões de casos diagnosticados. Os números oficiais apontam para 6 mil mortes por ano por malária. Em 2015, desde que o governo deixou de pagar às empresas de recolha de lixo, a situação agravou-se. As epidemias de malária e febre amarela começaram no final do ano e continuam a fazer vítimas todos os dias. Os cemitérios, sobretudo em Luanda, estão sobrelotados. No país, mais de 90% das habitações não têm saneamento básico. E quando chove, as ruas transformam-se em rios lamacentos. Se toda a gente tivesse vacinado antecipadamente, isto não acontecia. Nós, estrangeiros, não podemos entrar em Angola sem estarmos vacinados contra a febre amarela. Portanto, se toda a gente cá tivesse vacinada contra a febre amarela, isto não iria acontecer. E se agora se arranjaram meios para vacinar 8 ou 10 milhões de pessoas, se calhar, se tem trabalhado na prevenção, poderia eventualmente ter sido evitado. As campanhas de vacinação começaram meses depois das epidemias e estão a ser custeadas pela Organização Mundial de Saúde. Em 2015, o governo cortou o orçamento da saúde em 30%. No Orçamento Geral do Estado de 2016, os gastos com a defesa ultrapassam os 13%, o mesmo que saúde e educação juntas. O país, em paz há 14 anos, é o que mais gasta na África subsaariana, com despesas militares. Estão a morrer mais pessoas hoje em Angola do que no tempo da guerra, sobretudo em Luanda. Continuamos a mentir, continuamos a inventar números, continuamos a viver de uma ilusão de que somos um país que se está a desenvolver, que somos um país que temos uma elite, que hoje convive com a Kim Kardashian, como aconteceu agora em Cannes, com a Isabel dos Santos, o marido, e as Kardashians. Quer dizer, então, toda a nossa vida tem de ser condicionada por esse estatuto social que, em princípio, ficaria muito bem a atores de cinema, atrizes, e não indivíduos que gerem um país. Em março deste ano, na sua conta do Instagram, Isabel dos Santos pediu aos angolanos doações para combater a malária. O apelo gerou reações indignadas. A filha do presidente, que é também a mulher mais rica de África, acabou por doar 28 mil euros. As boas-vindas para Gisé dos Santos! Gisé dos Santos, outra das filhas do presidente, apareceu na televisão pública a oferecer luvas, máscaras e seringas aos hospitais. Sentar-se aqui no Quimbi. Na mesma altura, foi noticiado o desvio de 3,8 milhões de euros cedidos à Angola pelo Fundo Global
o maior financiador mundial de programas de luta contra a malária. De acordo com o inquérito do Fundo Global, em causa estarão altos responsáveis do Ministério da Saúde. A Transparência Internacional coloca Angola entre os 20 países mais corruptos do mundo. Nós temos um grave problema aqui, que é o dirigente empresário, não é? O político empresário, o ministro empresário. Temos uma promiscuidade a esse nível, portanto. E é óbvio, quando nós, em qualquer parte do mundo, falamos de corrupção, não estamos a falar no setor privado. Normalmente a corrupção está associada ao setor público. Durante 11 anos, Alexandra Simeão foi vice-ministra da Educação no governo de Unidade e Reconciliação Nacional, que juntou elementos de vários partidos na sequência das primeiras eleições no país e das longas negociações que culminaram no Acordo de Lusaka. Alexandra Simeão pertencia ao extinto Partido Liberal Democrático, criado pelos pais em 1983. A mãe, Anália da Vitória Pereira, foi a primeira angolana a concorrer à presidência da República em 1992. As circunstâncias que envolvem a morte do pai, Carlos Simeão, nunca foram esclarecidas. Quando nos tornamos demasiado visíveis aqui, também corremos riscos. Corremos riscos no sentido de sermos ostracizados no emprego, de sermos conotados logo com qualquer coisa que não é agradável, não é? De alguma forma revu, não é? E, portanto, a maior parte das pessoas não estão em condições de perder portanto, o pão de todos os dias quando tem uma família para alimentar. Afastada dos meios de comunicação do Estado, onde chegou a colaborar, Alexandra Simeão é um caso de sucesso nas redes sociais. A analista tem um website e assina um podcast semanal. Olá, Alexandra, mais um podcast da sua autoria e hoje o tema, vamos falar sobre a paz, 13 anos de paz. O crescimento que nós tivemos não se repercutiu em desenvolvimento, portanto, em área nenhuma. Então, há aqui, de facto, uma falência ao nível das políticas públicas. Portanto, não podemos justificar nem com o passado histórico, nem com a quantidade de anos que tivemos de guerra, que obviamente tiveram outras sequelas. Brigar connosco. Queremos já uma nova governação, mudança de governação. Mudança. Também não podemos só olhar para um pai. Nós estamos cansados com a governação do MPLA. Estamos cansados. Precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda. Está mal. Em 2002 acabou a guerra. De 2002 para aqui, tudo que está a se fazer é só o bem para eles. Para o povo, nada. Onde estão os nossos autoestima, os nossos antigos combatentes que lutaram por nossa independência? O que vamos fazer? Se o país está assim, será que eles morreram por isso? Para nos ver a sofrer? Meu país, psicologicamente, diz que é independente. Fisicamente não está independente. Estamos sofrendo muito. Acho que o povo angolano já não tem medo. O povo angolano já não tem medo. Antigamente tinham medo, mas já não tem medo. Porque as pessoas estão cansadas de estar a ouvir sempre a mesma coisa. Não acredito nesse governo. Eu tenho um governo desonesto. Custa passar e numa estrada onde deviam passar 2 carros já só está a passar um porque a outra metade está ocupada pelo lixo. Portanto, depois vem aquela revolta que se gasta tanto dinheiro em tantas coisas e que não se faz o essencial. Margarida Figueiredo e o marido chegaram a Angola há 2 décadas. A irmã juntou-se há 6 anos. Tem uma empresa de comércio e distribuição de produtos para a indústria hoteleira e outra de equipamentos hospitalares. Por causa da crise económica e cambial provocada pela queda do preço do petróleo, não têm como pagar aos fornecedores em Portugal. Mais graves de todo este processo. Ou seja, temos transferências à espera, por exemplo, tenho transferências à espera desde 2014.
Em Angola, o petróleo representa 98% das exportações. O país importa praticamente tudo. Com a queda do preço do petróleo, a moeda nacional, o Kwanza, desvalorizou quase 50%. A inflação disparou para perto dos 30%. Nas prateleiras cheias de produtos portugueses, os preços escalaram. 1 quilo de açúcar passou de 200 kwanzas para 720. Hoje fui ao supermercado, não havia leite, não havia arroz, não havia açúcar. Portanto, a escassez dos produtos também vai fazendo com que os preços subam muito. As coisas estão muito, muito caras. As contas da água e da luz subiram a um ritmo alucinante. Nós pagávamos 3.000 e tal kwanzas de luz e agora pagamos 9. Só em alimentação, esta família de 3 pessoas está a gastar 1.600 euros por mês. 20 vezes mais que o salário mínimo angolano, que ronda os 80 euros. Que vai sair da acusação da NOS, do BIC e da EVASEC. Dos mais de 200 mil portugueses que trabalhavam em Angola, quase metade deixou o país no último ano. Pretende reforçar a transparência no desempenho das novas funções. À exceção dos pratos vegetarianos, quase tudo o que se prepara na cozinha de Rafael Marques é indigesto. É também aqui que funciona a redação do MAC Angola, a publicação digital que assina. Por causa do que escreve, diz o jornalista, sofre ameaças recorrentes. Daqui a bocado o meu filho chega, faço o almoço para ele e quando acabar de fazer o almoço estarei a escrever uma história sobre uma mãe que perdeu 2 filhos que foram esmagados em demolições protagonizadas pela Polícia Nacional e por causa de um terreno reclamado por uma alta entidade governamental. E depois dessa história vou escrever sobre o filho do presidente e como o filho do presidente e os seus amigos venderam as fundações de um edifício ao Estado por 115 milhões de dólares. O edifício de que fala Rafael Marques fica no centro de Luanda. O jornalista denuncia os detalhes de um negócio que envolve Filomeno dos Santos, o filho varão do presidente. O filho e a esposa vendem as fundações ao Estado por 115 milhões de dólares e depois têm dinheiro para pagar a construção do edifício e tiram lucros líquidos de perto de 80 milhões de dólares. É um negócio facílimo. Há um decreto presidencial a mandatar, a ordenar o Ministério das Finanças a comprar este edifício. Durante muito tempo, José Filomeno dos Santos foi apontado como o provável sucessor do presidente, no poder há 37 anos. Mas nos últimos tempos, sucederam-se os escândalos à volta do filho varão. Os Panama Papers revelaram que o Fundo Soberano de Angola, liderado por Filomeno dos Santos, poderá ter sido criado para lavar 5 mil milhões de dólares. Os filhos do presidente mandam no país, não são os ministros. Numa das últimas investigações, o jornalista alega que Isabel dos Santos terá obtido a sua participação na Galp através da Sonangol, a petrolífera estatal angolana, num negócio alegadamente pago com fundos públicos. Rafael Marques garante que, legalmente, as ações pertencem ao Estado angolano. Eu posso provar com documentos porque tenho o memorando de entendimento entre a Sonangol e a empresa offshore que ela criou. A Isabel dos Santos não pagou pelas ações. Portanto, continuam legalmente a pertencer à Sonangol. E o Estado angolano deve reclamar essas ações. Durante 6 anos, Rafael Marques representou em Angola a organização Open Society do magnata norte-americano George Soros. A instituição investiu milhões de dólares no país, na área da educação. Em 1999, o jornalista esteve preso durante 6 meses por escrever um artigo crítico contra o presidente. Na prisão, começou a fazer ativismo. As relações com a Open Society começaram a degradar-se meses depois. Rafael Marques associa o afastamento a uma aproximação entre Jorge Soros e o regime angolano. Dez anos depois,
o jornalista lançou o livro Diamantes de Sangue, Tortura e Corrupção em Angola, editado apenas em Portugal. Uma investigação de 7 anos sobre extração diamantífera, onde vários generais são acusados de tortura e violação de direitos humanos. Processado pelos generais, o jornalista foi condenado pela justiça angolana, mas vai recorrer da sentença. No meio de tanta pressão, ainda assim há vozes que dizem não e que falam diferente e que morrem por esta diferença. Alexandre Solomba é presidente do MIS Angola, uma organização de defesa da liberdade de expressão na África Austral. O jornalista defende que o monopólio dos órgãos de comunicação estatais põe em causa a possibilidade de eleições justas. Aquilo que o governo pensa é o que é refletido, repercutido nos órgãos de comunicação social, sem que ao mínimo haja contraditório. Portanto, não há contraditório. O governo assenhorou-se dos órgãos de comunicação social, já controlava os públicos, dos privados fez o mesmo. Tira fora das vistas, abre o olho, mano. Desliga a televisão, rasga o jornal e analisa o cotidiano. Alexandre Solomba lembra a forma como a televisão pública de Angola tratou a greve de fome de Luati Beirão. Em outubro do ano passado, referindo-se pela primeira vez ao tema, a TPA noticiou que o músico se encontrava debilitado porque estava a ter um comportamento diferente em relação aos alimentos. Lento, falta de firmeza, amparo permanente, consequência de um comportamento diferente em relação aos alimentos. Luati Beirão não comia há 21 dias. Aliado a pouca justificação. A tentativa de silenciar os críticos do regime, afirma o jornalista, estende-se à imprensa estrangeira. Em 2013, a revista norte-americana Forbes publicou uma reportagem acusando Isabel dos Santos de ter feito fortuna à custa de corrupção. Poucos meses depois, a filha mais velha do presidente comprou os direitos de exploração da Forbes para uma edição em língua portuguesa. Angola vai a votos no verão do próximo ano. José Eduardo dos Santos, que há 37 anos se sucede a ele próprio, foi considerado pela revista Forbes o segundo pior presidente africano, a seguir a Teodoro Obiang, da Guiné Equatorial. Em Angola, mais de 80% dos cidadãos não têm bilhete de identidade. Mas quase todos têm cartão de eleitor. O choque está de sangue das lágrimas da minha gente e não vê no horizonte o que será daqui para frente. Nesta terra de milionários feitos à custa dos outros, botados pelas galinhas e pela dinheiro do nosso povo. Lutamos para a liberdade e força de hipocrisia. Existe o instinto buscado pela ilusão de democracia. Lutamos com palavras, talvez seja mano da vaca. À hora a que centenas de jovens se juntam numa pequena sala de espetáculos da capital para ouvir palavras proibidas, o professor Francisco Chacola guarda a mota dentro de casa. Na Chavola, onde permanecem os 25 mil desalojados da linha férrea, a delinquência agrava-se ao anoitecer. Na casa sem luz elétrica, o velho rádio a pilhas do professor primário é a única distração dos longos serões na mata. Quando se pegou a independência, anunciava-se um continente melhor. Anunciava-se que teríamos segurança, teremos saúde, teremos alimentação, porque se não tivemos até aqui é porque o colono não deixou. Agora quando se coloca mas o colono foi, os problemas do colono herdaram-se e até hoje ainda não os conseguimos solucionar.